Olá pessoal, como vocês estão? Esperamos que estejam bem na medida do possível. Estamos aqui hoje para mais um vídeo. Hoje nós temos convidado especial. Estamos aqui com o professor Márcio. Ele vai estar conosco conversando um pouco sobre a história de Jardim. Que bacana, né, gente? Nós vamos conhecer através dele um pouco sobre a nossa história, tá certo? Para início de conversa, já sabendo que o assunto será conhecer um pouco da história do Jardim. Se você já se interessar pelo assunto, fica até o final. E ao final do vídeo, curta, comente e compartilhe, como sempre, tá certo? Professor Marcos, você poderia nos relatar um pouco como surgiu o interesse por trabalhar com a história, ser historiador? Bom dia a todos, ou boa tarde, não sei que hora que vocês estão assistindo o vídeo. A questão da curiosidade sobre a história de Jardim é que, como professor, falta material para se trabalhar a história da cidade nas escolas. A gente trabalha a história de diversos lugares, mas falta material para trabalhar a história da nossa própria cidade. Então, foi justamente por esse anseio, nessa busca de trabalhar a história de minha cidade nas minhas aulas, né, de forma interdisciplinar, que eu iniciei a busca, tá certo? A minha formação mesmo é de geografia, então eu faço esse trabalho como pesquisador, como estou pesquisando a história da nossa cidade. E na intenção de não guardar esse material só para mim, de divulgar também para a população que merece conhecer a sua própria história. Para início de conversa, como é que as pessoas que venham a querer conhecer o seu trabalho, a nossa história aqui da cidade de Jardim, como é que elas podem estar adquirindo seus livros? Porque, gente, o professor Márcio, ele já tem 2 livros. Um está aqui em minhas mãos, ó. É intitulado Cidade de Jardim, História Ilustrada. Foi escrito por ele em 2019. Já este aqui foi escrito em 2021, este ano que estamos, que é retratando sobre Jardim, de João Calangro a Lampião, que são histórias riquíssimas que ele relata nos seus livros. E você que vem a querer se interessar por esse assunto, conhecer um pouco da sua história, da nossa história, como é que pode estar adquirindo seus livros, professor Márcio? Atualmente, quem quiser adquirir pode entrar em contato pelo telefone, né, pelo zap, né, pelo meu celular 981-510551. Pode adquirir diretamente na minha casa, na rua João Pereira de Souza, ou lá na paróquia, Secretaria da Paróquia. O padre me cedeu o espaço da paróquia, da Secretaria da Paróquia, para poder divulgar o meu trabalho lá. Então, quem quiser, quem passar ali perto da igreja, pode adquirir meus livros lá também. Ou com um professor de matemática lá do Adalto Bezerra, Adriano de Carvalho. Ele também está fazendo esse trabalho de venda também dos meus livros. Viu? No início da nossa conversa, eu comecei aqui com vocês conversando que ele é professor e historiador. Professor Márcio, a resposta já está dita, mas nos esclareça um pouco, né? Qual a sua formação e como surgiu o seu interesse por ser historiador? A minha formação é em geografia, viu? Eu tenho geografia pela URCA e tenho outro curso pela URCA também, né? Que é chamado de Ensino Fundamental 1 e 2, que foi um curso ministrado aqui pela URCA dentro do município, né? E o interesse surgiu pela questão de não ter material suficiente para se trabalhar nas escolas, a história do município. Então, eu fui buscar esse material, fui buscar diversas fontes, me surpreendi com a quantidade de material que existe sobre a nossa cidade e, mais surpresa ainda, eu fiquei com a questão de haver tanto material sobre a cidade de Jardim, tanta história para ser contada e a população não ter acesso. Os alunos não conhecerem e uma parte dos professores, infelizmente, também não conhecerem. Então, a intenção da divulgação desse material é isso, para que não fique só comigo, para que mais pessoas possam ter acesso a essa cultura, a essa história. Muito bem. Professor Márcio, no seu livro História de Jardim, História de Cidade de Jardim, História Ilustrada, logo na página 3, você iniciou sua escrita dizendo o seguinte: desde que surgiram os primeiros seres humanos lá no continente africano, havia povos que migravam para todas as partes do mundo.
Nos conte um pouco como é que você relata isso no seu livro. No caso, quando eu vou falar sobre as origens do jardim, aí eu faço um trabalho já de fazer uma rememoração mais antiga, né? De mostrar qual é a população de Jardim. Ela é originária de onde? No caso, a gente tem pessoas de Jardim originárias da Europa, né? Os portugueses, espanhóis e outros povos que vieram para cá, né? Para formar a população brasileira, principalmente os portugueses, e nós temos os africanos que foram trazidos durante o período da escravidão. Só que aqui já existiam os povos indígenas. Então esses povos indígenas que viviam aqui, a nação Cariri, que no caso no Jardim era chamado de Cariri Chocó, que era o tipo de que era a raça de índios que vivia aqui. Então esses índios chegaram aqui como? Né? Então eu faço um trabalho de resgate mostrando que os índios daqui da nossa região do Cariri, do Ceará, do Brasil como um todo, eles já há mais de 10 mil anos atrás, há cerca de 15 mil anos, né, em várias migrações, através do Estreito de Bering, eles já vieram de outros continentes, em épocas congeladas, em que o mundo estava passando por períodos de congelamento, ou através de canoas, que os especialistas eles não têm certeza exatamente de qual foi a forma utilizada para que esses grupos humanos chegassem à nossa região, ao nosso Brasil. E os índios que nós temos hoje no Brasil, eles são originários do povo mongol, que é chamado povo mongoloide, né? Que é o mesmo povo que deu origem aos chineses, aos coreanos, aos asiáticos. Então nós temos uma pequena modificação na morfologia desses povos que deu origem aos nossos indígenas que nós temos hoje, que inclusive nós da população de Jardim, nós somos originários desses povos. No mesmo livro, Cidade de Jardim, História Ilustrada, logo na página 77, você relata um pouco sobre os escravos que aqui habitavam. Nos conte um pouco sobre eles. Quais eram as raças deles, os nomes que tinham os cariri-chocós e os outros mais. Tinha mais alguns que aqui habitavam? Assim, com relação aos Cariri-Chocó, seria uma questão dos indígenas, né, que a gente tinha por aqui, que os Cariri-Chocó não eram os únicos grupos indígenas, a gente tinha outros grupos também, sabe, de menos conhecimento. E com relação aos escravos, eu ainda não tive conhecimento exato de onde exatamente esses escravos vieram, porque a gente teve nas migrações do Brasil, no processo de escravização, nós tivemos escravos vindo de Angola e de outras regiões. Então, exatamente de qual região foi que veio esses escravos para o jardim, exatamente eu ainda não tenho essa resposta, sabe? Mas nós tivemos a população do jardim, quando a gente fala da história, a gente fala de outros aspectos e parece até que Jardim nunca teve escravo, mas teve. Nós tivemos mais de 500 escravos, nós tivemos, antes mesmo da libertação dos escravos no Ceará, nós tivemos 529 escravos, exatamente, era o que tinha sido registrado aqui em Jardim nesse período. Então, além de ter esses escravos, nós tínhamos escravocratas aqui no Jardim, né, senhores donos de escravo, mas Jardim também se destaca porque nós tivemos várias pessoas que lutaram pela libertação dos escravos aqui no Jardim. Nós tivemos representantes de Jardim trabalhando pela emancipação dos escravos. E tanto que o Ceará libertou os escravos no dia 25 de março de 1884. E no dia 24 de março, um dia antes, Jardim libertou todos os seus escravos. E 2 anos antes do Ceará, em 1882, Jardim já estava fazendo o trabalho de libertar alguns poucos escravos através de um fundo de emancipação, através de um fundo financeiro em que muitas pessoas doavam dinheiro para poder libertar, fazer a compra de alguns escravos e libertar. E nós temos Rita, João e Leocádia, que era o nome dos primeiros escravos que foram libertos através dessa compra, feita por alguns grupos que trabalhavam em Jardim pela emancipação. Retratando um pouco sobre a abolição da escravatura aqui na cidade de Jardim, nos relata um pouco, professor Márcio, quem foi Barbosa de Freitas? Olha, a pergunta é muito interessante, porque quando a gente fala a respeito do processo de escravidão aqui no Jardim, no Ceará, nós temos a Praça Barbosa de Freitas,
e poucas pessoas conhecem que Barbosa de Freitas, além de ser um excelente poeta, era considerado o Castro Alves do Ceará, né, um grande representante da poesia no Ceará. Ele era um abolicionista. Então nós tínhamos aqui um descendente de Jardim, uma pessoa de Jardim, Barbosa de Freitas, que na capital, em Fortaleza, ele trabalhava pela abolição dos escravos. Tá certo? Então é um personagem, é uma pessoa digna que Jardim deve se orgulhar de Barbosa de Freitas. Muito bem. É, como a gente relatou no início da nossa conversa, além desse livro, Cidade de Jardim, História Ilustrada, de autoria do professor Márcio, temos também este livro, Jardim, de João Calangro a Lampião. Nos relata um pouco sobre o que é que você escreveu aqui nesse livro, professor Márcio. Olha, esse primeiro livro que você falou, eu faço um resumo de 300 anos da nossa história, né? Apesar das pessoas falarem em 200 anos, Jardim tem mais de 300 anos, né? Então eu mostro pequenos detalhes a respeito da nossa história. Já esse outro, de João Calangro a Lampião, eu já faço o estudo detalhado da ação do cangaço, especificamente só o cangaço em Jardim. Que a gente pensa que Jardim não teve cangaceiros, mas Jardim está na origem do cangaço do Brasil. Quando se estuda em qualquer lugar do Brasil sobre a origem do cangaço, a origem da palavra cangaço, a origem dos primeiros grupos de cangaço, nós temos estudos falando sobre o Rio Grande do Norte, sobre a Bahia e sempre se fala no Jardim. Então, o grupo surgido de João Calangro no Jardim, em 1877, ele está na origem dos estudos do cangaço do Brasil. Então, isso é um dos fenômenos retratados. Então, eu falo de João Calangro a Lampião porque eu faço um estudo a partir do ano de 1815 até 1930 sobre todos os grupos e todos os cangaceiros que passaram na nossa cidade. De onde foi que eles vieram, como foi que agiram aqui, a mando de quem, fizeram o quê e qual fim foi que eles levaram, esses grupos cangaceiros. Muito bem, professor Márcio. Logo no início da nossa conversa, falaste para nós que, com os seus escritos, deseja possibilitar à comunidade cearense retribuir de certa forma, repassar os seus conhecimentos sobre a história de Jardim. A pergunta que eu lanço agora é: o que é que falta para que os seus livros riquíssimos de conteúdo sobre a nossa história cheguem a fazer parte do currículo da escola do povo jardinense? A chegada dos livros à escola, ela depende da parceria da Secretaria da Educação e da administração pública, viu? Eles é quem fazem a viabilização desses livros chegarem à escola, viu? Muito bem, professor Márcio. É muito riquíssima a sua história, né? É a história de um professor, é a história de um historiador. E a pergunta que agora eu lanço é: acredito também que seja uma pergunta que alguns dos internautas que aqui estão conosco queira saber. Entre esse processo de professor em ação, de historiador em pesquisa, qual é a palavra final que você deixa para a gente? A história e a cultura devem ser preservadas. A história deve ser relembrada, a história oral, a história escrita, porque é a construção da identidade das pessoas. Você vê Crato, Juazeiro e outras cidades que trabalham a sua cultura, as suas tradições, é uma questão de identidade. As pessoas que conhecem mais seu lugar, elas trabalham mais pelo seu lugar, elas se identificam mais pelo seu lugar. É uma questão é um desenvolvimento, é uma paixão que a pessoa desenvolve pelo seu próprio lugar. Ela quer ver o seu lugar melhorar. Então, é importante o resgate da história, das tradições e da cultura do lugar para isso, porque é uma forma de valorizar as pessoas daquele lugar, o resgate das tradições e das culturas, de formar a identidade cultural. E como é que você deseja contribuir para a educação jardinense, para o povo jardinense? Olha, esse trabalho de resgate eu já estou tentando fazer isso, né? Eu trabalho com pinturas, trabalho com desenhos, sempre retratando a cidade de Jardim, porque já é uma tentativa minha, uma busca minha de valorizar a minha cidade, de fazer minha cidade ser mais vista, sabe? De as pessoas, é uma tentativa minha, pode ser uma tentativa pequena, pode ser uma tentativa minúscula, não sei, mas eu estou tentando fazer isso. Pode ser uma gota d'água, mas eu estou tentando fazer com que a cidade seja mais valorizada, que a cultura e as tradições do lugar
sejam mais vistos, sejam mais respeitados e automaticamente a população é que vai ser mais vista e vai ser mais valorizada com isso também. Que trabalho riquíssimo, né, gente? Trabalho de formação cidadã, de formação de resgate cultural, enfim. É um historiador, é um professor, é um ser humano crítico, que é isso que a gente quer. É isso que a educação precisa, de cidadãos críticos. Que, como ele disse no início da sua história, né, nos relatou que é um professor e dentro do currículo escolar não tinha essa abrangência que possibilitasse às crianças, aos seus alunos, ter esse reconhecimento do pertencimento que precisa ter. Conhecer a nossa história, aliás, conhecer a sua história, se conhecer inserido dentro desse contexto e assim ampliar os horizontes do conhecimento. Então é uma história muito riquíssima. Pois é com muito prazer que nós recebemos hoje o professor Márcio na nossa comunidade, conhecer um pouco sobre a nossa história e nos trouxe esses conteúdos riquíssimos, né? Que é a importância de nós, jardinenses, conhecermos a nossa história. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Seus livros são muito riquíssimos, professor Márcio. Obrigado. E hoje, né, como você esteve aqui conhecendo um pouco a comunidade, e por ser o historiador daqui da cidade de Jardim, o que é que você gostaria de estar acrescentando mais à frente em alguns dos seus trabalhos, nos seus escritos, sobre a nossa comunidade quilombola do Quilombo Mulatos? Olha, primeiro eu gostaria de acrescentar que a comunidade dos mulatos, ela fica numa das estradas mais antigas do Jardim. Quando Missão Velha foi fundada, que é a cidade mais antiga da região do Cariri, e pouco tempo depois foi Exu, então foi feita uma estrada ligando Exu à Missão Velha, que passa exatamente aqui onde a gente está na comunidade de mulatos, tá certo? Então, outra coisa que eu tenho a acrescentar é que é uma comunidade quilombola, de remanescente de quilombola, e que, como já foi falado no início, Barbosa de Freitas, o maior representante abolicionista que Jardim já teve, que trabalhou em Fortaleza, ele lutava pela libertação dos escravos. Então nós temos aqui na comunidade dos mulatos um registro vivo, um lembrete vivo a respeito do trabalho dos abolicionistas em todo o Ceará. Então o Jardim tem uma comunidade que é um lembrete vivo para se orgulhar, para ter a sua memória, para cultivar a sua tradição e sua cultura. Tá certo? Então nós tivemos, além de Barbosa de Freitas, vários outros abolicionistas aqui em Jardim que trabalharam para isso. Então a comunidade é como se fosse um fruto vivo do trabalho de abolição que foi executado por Barbosa de Freitas e por outras pessoas daqui da nossa cidade e também do Ceará inteiro. E atrás dos bastidores, antes de estarmos aqui à frente da câmera conversando com vocês, internautas, a gente estava conversando sobre a sua vinda, né? A comunidade, quando passou aqui pela estrada. Qual foi o sentimento que você teve diante dos seus inscritos, né? E a sensação de se estar aqui na comunidade. Nos conte um pouco sobre. Assim, é interessante porque quando você passa num lugar que você não conhece a história do lugar, não acrescenta nem nada em você. Você passa e é como se você não sentisse nada por aquele lugar. Mas, de repente, quando eu saio da minha casa, que eu moro na rua, que é uma das ruas mais antigas do Jardim, né, que antigamente era um corredorzinho, que inclusive foi até um lugar que Lampião também passou para chegar no Jardim. Aí eu venho subindo pela Cabeça do Negro, que foi justamente um dos trechos que deu origem ao Jardim, né? Aí venho passando pela estrada, que é uma das estradas mais antigas do Jardim, que justamente ligava Exu à Missão Velha. Aí eu chego numa comunidade remanescente de Quilombo, que tem uma tradição, tem uma cultura enorme, uma coisa para se orgulhar, uma coisa bonita, isso aí, na mente da gente, a sensação é fantástica, viu? É fantástico isso. Pois é, minha gente, esse foi o conteúdo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado, que tenham se encantado com as histórias que aqui foram relatadas para vocês. E eu acho que o mais importante que ficou aqui é o quê? O sonho. Ele é um professor, ele é um historiador que escreve lutas, que descreve as histórias de sonhos e de lutas que existiram aqui na nossa comunidade. Desculpa, que existiram aqui na cidade de Jardim e que ainda existem lutas e sonhos para se serem alcançados aqui na nossa comunidade, na cidade de Jardim. Então é isso.
Fica aqui o nosso sentimento de agradecimento, professor Marcos. Aqui fica o link do contato do professor Márcio. Vocês procurem para ter mais conhecimento sobre as histórias que ele relata nos seus livros, tá certo? Forte abraço e a palavra final fica contigo, professor. Obrigado, viu? Obrigado pela participação aqui. Para mim foi muito prazeroso, viu? Então, como a gente está falando a respeito de um grupo remanescente de Quilombo, e a gente falou sobre Barbosa de Freitas, que era um abolicionista, eu gostaria de deixar a indicação do livro de Barbosa de Freitas, escrito em 1882, um ano antes da morte dele, né? O livro dele chamava-se Poesias. E ele tem uma poesia que tem tudo a ver com essa comunidade, uma poesia chamada Angústias, que fala sobre uma escrava fugida com sua criança no colo, que ela estava procurando abrigo numa casa, tá certo? Então, se o remanescente de Quilombo foi justamente pela origem de um escravo fugido, então essa poesia de Barbosa de Freitas tem tudo a ver com a comunidade. Pronto, então esse aqui é o meu primeiro trabalho, pessoal, que é sobre a história ilustrada, que eu fiz um resumo de 300 anos da nossa história e fiz com ilustrações. Então, basicamente, funciona o quê? O texto de um lado e a ilustração do outro, para que a pessoa tenha uma compreensão mais aprofundada e mais rápida a respeito da nossa história, viu? Muito obrigado. Angústias. Tenho frio, senhora. É alta noite. Da rajada suporto o rijo açoite. Abri-me a tenda. Abri. Sou cativa em lúcido momento. A grilheta deixei o meu tormento. Do meu algoz fugi. Abri, senhora. Abri. Ouço na estrada do meu senhor a tropa exasperada que me busca, cruéis. São meus irmãos, misérrimos traidores, que do instrumento horrível nos horrores fabricam suas leis. O azorrague, o poste da senzala, na anca dos corcéis ouço a estala e a prega a reboar. Abri, senhora, abri-me o vosso ninho, deixai que oculte o meu pobre filhinho num canto deste lar. Maravilha celeste, a choça escura, de repente clareia e a criatura no imo penetrou. Pousa num canto o fardo inocentinho, enquanto o anjo, em tímido carinho, risonho assim falou. Descansa, sim, descansa, o teu martírio. Fez-me o pranto verter no próprio império. Eu vi tua aflição. Descansa, é tempo. Em breve a humanidade imolará no altar da liberdade o algoz, a escravidão. Sei que muito padeces no meu seio, meu pobre coração balança cheio de pena, luto e dor. Descansa, sim, descansa da fadiga. Eu sou a liberdade, a tua amiga, eu sou a lei do amor.